Feliz Dia das Mulheres! Oi, suas lindas, o meu nome é Sara e você está assistindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar abertura a um novo quadro aqui do canal chamado Descobertas de uma Semana Qualquer. É um quadro onde eu vou falar sobre notícias que eu recebi, curiosidades, pensamentos, músicas e etc. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta e compartilha pra mais. O Globo Rural é um ótimo programa para se ver nas manhãs de domingo. Saber as notícias do agro, sendo da zona urbana, é uma maravilha, é irônico, mas é legal. Sim, eu nunca fui de acompanhar muito, mas devido à rotina, eu acordei mais cedo no domingo. E aí eu vi. E aí uma das coisas que me chamou a atenção é o seguinte: alguns meses atrás, as empresas compraram cacau no mercado internacional, porque estava no auge. E aí, compraram muito cacau. Só que aí os produtores daqui pagam menos. O valor pago pelos produtores daqui é baixo. Sim, tem cacau para comprar aqui. E mesmo em época de Páscoa, o valor baixou do cacau, entende? E assim, sabe o que isso afeta na minha vida? Afeta que é o seguinte: o produtor ganha menos pelo cacau produzido, a gente paga mais pelo chocolate, a indústria lucra mais em cima da gente. Então, de verdade, parece não afetar, mas afeta. Não sei, mas assistir o Globo Rural meio que explica por que a gente tá pagando tão alto por essas coisas. Mesmo em época de Páscoa, os produtores daqui do Brasil vão ganhar menos, porque o valor do cacau baixou, por já ter cacau comprado da indústria internacional. A gente vai pagar mais, e aí a indústria vai ganhar mais. Gente, segunda, eu lembrei o quanto bizarra é a nossa mente. E eu lembrei o quanto eu tenho medo da minha cabeça. E aí, tendo em vista isso, porque foi um dia onde eu tava assim, minha mente tava muito bagunçada. Então eu tava entre as pendências da minha escola, tava entre as coisas da minha casa, as coisas que eu realmente queria fazer, os meus sentimentos, os trabalhos, enfim, aquela coisa toda. E aí a mente bagunçou tudo. Aí foi uma sensação assim, que eu tinha esquecido como era sentir isso, sabe? A mente bagunçada, o corpo bagunçado, eu não tava conseguindo entender nada no dia. E aí eu fiz um textinho de como eu me senti. Lerei ele para vocês. A minha mente tem a confundível capacidade de bagunçar tudo, de se jogar do alto das minhas expectativas, de se explodir em si mesma. A minha mente insistiu em me agarrar com as suas piores armadilhas, meus pensamentos. Eu me senti sufocada, como se minha cabeça tivesse dado a sua em si própria. É só pra me confundir e acabar comigo. E isso é só um trecho do textão que eu escrevi no meu diário. E por que eu tô dizendo isso? Porque a nossa mente, ela tem a plena capacidade de nos construir e nos desconstruir. E é muito bizarro esse poder. Então é importante que a gente organize os nossos pensamentos, que a gente procure saúde mental, que a gente procure organização na nossa vida. Eu digo isso porque a gente é dominado pelos nossos pensamentos, se eles não são bem organizados. Então a confusão da sua cabeça de sentimentos, de pendências, de emoções, de desestabilidades, ela tem um poder muito grande sobre nós. A gente não pode depender da nossa mente. A nossa mente tem que depender de nós. Assim, quando a gente lê 1 Reis, a gente fica super contente com Salomão, porque Salomão é um homem sábio, um homem de Deus, admirados com a sua sabedoria e queremos obtê-la porque foi considerado o homem mais sábio da Bíblia, né, gente? Só assim no adendo. Só que isso é até o capítulo 10. Até o capítulo 10 a gente vê a sabedoria, a conquista, a obediência, o reinado, as bênçãos. Quando a gente vai pro capítulo 11, a gente se depara com a idolatria de Salomão. Por que eu digo isso? Por que eu adicionei isso à minha lista de descobertas da semana? Salomão era inteligente. E Salomão cometeu idolatria porque ele se relacionou com mulheres de diversas crenças e de diversos lugares. Então, assim, ele adorou a Astarote. Então, assim, é bizarro. Eu tô compartilhando isso porque na minha cabeça não faz sentido. O cara era inteligentíssimo, conseguiu o reino, conquista um monte de coisa. Aí, cometeu idolatria. E sempre que eu leio sobre idolatria na Bíblia, eu fico muito revoltada, porque o cara tava indo super bem. Ele tava fazendo super bem a missão dele. E aí, de repente, ele comete idolatria. E foi no caso de Salomão. E aí, essa é a reflexão que eu deixo pra vocês. Se até Salomão, que era sábio, caiu em idolatria, e a gente que não tem nem metade da sua sabedoria? Já pensou se a gente tá cometendo idolatria e a gente nem sabe? Idolatria, ela vai muito além de idolatrar a outras pessoas, a outros deuses. Vai de você colocar em primeiro lugar no seu coração e na sua vida o seu celular, os seus relacionamentos, as suas amizades, enfim. A idolatria, ela vai muito mais além do que só adorar imagens. Então isso é muito importante, tomem cuidado.
Bom, eu estou lendo a Biblioteca da Meia-Noite, que livro incrível, não acabei ele ainda, inclusive. Quando eu acabar, ele vai aparecer nesse quadro. Mas através do livro, A Biblioteca da Meia-Noite, conheci essa teoria do Robin Dunbar. Ele é um antropólogo que sustenta a teoria de que a gente só consegue manter 150 conexões ao mesmo tempo. Essa pesquisa foi feita no final do século XX. E de acordo com ela, a gente só consegue ter 150 conexões ao mesmo tempo. Só que aí vem o questionamento. A geração tão conectada de hoje, isso realmente é verdade? Vou deixar todos os sites aqui na descrição pra vocês conferirem, porque é muito importante, são informações muito legais. Ele descobriu que o neocórtex, que é a parte que cuida da cognição, da linguagem em relação ao corpo, está vinculado ao tamanho do nosso grupo social. O cara foi além. Examinando dados psicológicos, antropológicos. Eu tô tendo que ler no notebook, gente, porque é muito difícil falar esse nome. Então, assim, de acordo com esses dados, a gente consegue manter 150 conexões ao mesmo tempo. Tem pessoas que conseguem mais, obviamente, mas de acordo com a pesquisa, quando passa desse número, a chance do grupo se dividir é maior. Se vocês querem saber mais, que é o que eu recomendo muito, porque aqui eu só deixei a forma bem resumida, vão no site que eu vou deixar aqui na descrição, porque ele vai até explicar que tem meio que uma tabelinha, sabe? De tipo assim, 5 pessoas são entes queridos, 10 pessoas são bons amigos, 15 são melhores, são só amigos. Então assim, ele deixa uma espécie de tabelinha ali e é muito interessante vocês verem. Eu explicando assim por cima, talvez vocês não entendam, mas leiam o site. Essa semana eu escutei muito a música Avião do Djavan. Que música incrível! Gente, eu anotei a letra dessa música no meu diário. Que música magnífica. Assim, eu sou muito fã do Djavan, até mesmo da forma de como as músicas dele às vezes se conectam com o momento que eu tô vivendo, com os sentimentos que eu tô sentindo. E Avião descreveu a minha semana. É isso, amigos. Eu vou até ler um pouquinho do que eu anotei, peraí. Gosto de como o Djavan consegue achar as palavras para definir sentimentos que nunca pensei que fossem existir em mim. Gosto de como muitas vezes as suas letras narram uma parte da minha vida. Em Avião, ele diz que não vai voltar mais para sua antiga relação de jeito maneira. O mesmo já começa a música cantando: pode quebrar, sofrer, cair, descer, contorcer de dor. Eu não vou me prender mais a você, fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Essa agressividade, essa intensidade, pra mim soa como se ele quisesse quebrar, cair ou descer pela sua ex-amada. Mas não fará isso, pois seus olhos foram abertos. Ele seguirá batendo na porta da vida, como quem quer seguir apagando o passado. Como se não bastasse as boas notas da música e a letra incrível. Ele termina esse verso dizendo: seu muito pra mim é pouco. E por que eu estou lendo isso? Por que eu anotei isso? Por que a música é tão boa? Ele realmente fala isso na música, né? Pode quebrar, sofrer, cair, descer, contorcer de dor. Não, como é que é? Não vou mais me entregar a você. Não vou me prender mais a você, enfim. Não vou cantar aqui, tá? É muito vergonhoso. Mas assim, é uma música de Djavan, gente. Música de Djavan. E eu ouvi ela na escola. Acho que no mesmo dia, uma vez eu ouvi ela umas 3 vezes. Porque ela é muito boa. E é o que eu falei, eu gosto de como ele descreve sentimentos, como ele acha palavras pra definir sentimentos que eu nunca achei que eu fosse sentir. Como o Djavan, ele é específico, como o Djavan, ele é... Sabe? É como se ele soubesse da sua vida. A música faz anos, porque o álbum da música Avião faz anos. Faz anos, eu nem pensava em nascer. Mas assim, é incrível. E ele acha palavras de uma forma assim... Eu lembro que quando eu ouvi essa música pela primeira vez, essa semana eu ouvi ela de certa forma pela primeira vez. Ele fala: pode quebrar, sofrer, cair, descer, contorcer de dor. Essa parte pra mim é como se ele quisesse fazer isso. Eu não sei, mas eu quero fazer isso. E aí eu não faço porque os meus olhos foram abertos. E aí eu vou seguir agora o caminho de bater na porta da vida, receber e pagar. Enfim, gente, Djavan, Djavaniera incrível. Escutem Djavan. E para terminar este quadro incrível, tenha certeza do que você é e do que você quer. Como assim, Sara? Seja uma pessoa decidida, seja uma pessoa de atitude. Saiba o que você quer e o que você não quer. Porque se você não saber o que você quer, o mundo vai moldar você. E se você não saber quem você é, o mundo vai pisar em você.
Porque essa é a realidade. Você não tendo certeza, você não tendo pé no chão, você não tendo atitude, você não sendo uma pessoa decidida, o mundo muitas vezes vai amassar você, vai prejudicar você, porque as pessoas, elas não estão nem aí. Então tenha certeza do que você quer, tenha convicção de quem você é, porque se você não tem isso, meus amigos, o mundo vai pisar em vocês. Tenha atitude, tenha postura. Chega uma fase da nossa vida que a gente tem que ter atitude, postura, certeza de quem a gente é. Porque essa coisa de ficar em cima do muro, alguma hora alguém vai quebrar o seu muro, você vai cair. Então, assim, tenha certeza de quem você é, do que você quer, de como as coisas vão ser na sua vida, pelo amor de Deus. Que esse ano de 2026 você venha ser uma pessoa posicionada, que tenha atitude, que saiba quem você é, o que você quer, o que você merece, o que você tem que melhorar, que reconheça os seus erros. Porque uma pessoa que ela sabe quem ela é, ela sabe o que ela tem que melhorar, o que ela merece, o que ela não merece. Enfim, pro mundo não pisar em você, minha linda. É isso, se você gostou desse quadro, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!